Estamos aqui já no repique da Copa de 58, já no embalo do primeiro título mundial do Brasil. Vamos para 62. O Brasil seria bicampeão mundial seguido de forma consecutiva, fato que nenhuma outra seleção conseguiu nunca mais. A Argentina tentou em 90, quando havia sido campeão em 86, chegou na final de novo. O Brasil, quando ganhou em 98, tentou em 94, tentou em 98, não conseguiu. A França ganhou em 2018 e tentou em 2022, não conseguiu. Desde 62, nenhuma seleção foi bicampeã seguida. A Copa foi aqui, ó, no Chile. Aqui a camisa chilena, certo? E tem muitas curiosidades, muitos fatos históricos dessa edição aí, que foi no Chile, na América do Sul, pela terceira vez, depois de Uruguai e Brasil, certo? A Copa do Mundo de 62 foi a 7ª edição de uma Copa do Mundo FIFA, que ocorreu entre 30 de maio e 17 de junho. O evento foi sediado no Chile, tendo partidas realizadas nas cidades de Arica, Rancagua, Viña del Mar e Santiago. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo dela 10 europeias e 6 americanas. Começava-se ali uma forte pressão para as seleções asiáticas, africanas e da Oceania a participarem também de um mundial realizado pela FIFA. As participantes foram União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Inglaterra e a Bulgária. Quase todas as europeias voltaram a disputar a Copa. Jogaram em 58, quase todas disputaram em 62. As sul-americanas e CONCACAF foram Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e México. 89 gols foram marcados em 32 partidas, uma média de 2,78 gols. O campeão foi o Brasil, a Tchecoslováquia foi a vice, o Chile fez sua melhor campanha numa história de Copa, chegando em terceiro lugar, e a Iugoslávia ficou em quarto. O artilheiro, a Copa que teve o maior artilheiro numa Copa anterior, Just Fontaine, teve o menor número de gols de artilheiros na Copa, dessa vez, como Dražan Jerkovic, Garrincha, da Iugoslávia, Garrincha e Vavá do Brasil, Leonel Sanches do Chile, Valentin Ivanov da União Soviética e Florian Albert da Hungria, com apenas 4 gols cada. Melhor ataque, União Soviética, Iugoslávia e Hungria com 8 gols, e o Brasil, melhor defesa com 1, assim como a Alemanha Ocidental. Maiores goleadas, Hungria 6, Bulgária 1, no estádio Teniente Rancagua, no grupo 4, na segunda rodada. Iugoslávia 5, Colômbia 0, no estádio Carlos Ditibor Arica, no grupo 1 pela terceira rodada. Público de 776 mil pagantes, para uma média de público de 24.250 pessoas por partidas. O melhor jogador da Copa foi Mané Garrincha, jogador do Botafogo. O melhor jogador jovem, Florian Albert, da Hungria. As seleções da Bulgária e da Colômbia fizeram sua primeira participação na competição. A edição teve 2 grandes goleadas, como já dissemos, além do empate com o maior número de gols em Copas. União Soviética 4, Colômbia 4, 8 gols. Partida na qual foi marcado o primeiro gol e até o único gol olímpico em Copas do Mundo. Não sabia disso. Ou não foi atualizado, né? Porque esse é a Wikipédia, acho que é recente, mas não tanto. Mas interessante, é um gol muito difícil de se marcar um gol olímpico. O torneio contou com grandes jogadores como Djalma Santos, Amarildo, Vavá e Garrincha do Brasil, Vidjan Skroch e Josef Masopust da Tchecoslováquia, Karl-Heinz Schellinger e Wiedseller da Alemanha Ocidental. A grande campeã desta Copa do Mundo foi a seleção brasileira, que como atual campeã de 58, não participou de eliminatórias, pois já tinha vaga garantida. O Brasil contou com jogadores na Copa realizada na Suécia como o goleiro Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé. Na primeira partida do Brasil, o atacante Pelé, que neste ano não viria a ser campeão mundial pelo Santos também, marcou seu primeiro gol, mas se contundiu no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, não podendo continuar no campeonato. A partir deste ocorrido, muitos dizem que esta foi a Copa de Garrincha. E dizem muitos aí que antes de Maradona levar em 86 praticamente nas costas a Argentina, essa foi a outra participação de um jogador assim único. O Garrincha levou nas costas essa seleção brasileira ao bicampeonato de 62. Considerado pela maioria como o melhor jogador da Copa e um dos grandes responsáveis pela conquista brasileira, sagrando-se artilheiro da competição ao lado de Vavá, que tornou-se o grande goleador dos 2 primeiros títulos mundiais do Brasil, e outros 4 jogadores foram artilheiros também, como já dissemos. A final da Copa de 62 foi disputada pela Tchecoslováquia, que havia eliminado a Iugoslávia e a Hungria, e o Brasil, que havia eliminado o Chile e a Inglaterra. A partida foi realizada no dia 17 de junho, às 14h30, no Estádio Nacional do Chile, com público de 68.769 pessoas, sob o apito do árbitro soviético Nikolai Ladchev.
Joseph Massopusti abriu o placar aos 15 minutos. Porém, 2 minutos depois, Amarildo empatou o jogo. Amarildo, que foi o reserva imediato do Pelé e que segurou a bronca, o refrão, jogador também do Botafogo, que tinha a base da seleção brasileira e jogou demais aquela Copa. O primeiro tempo terminou em 1-1. Aos 24 do segundo tempo, Zito virou o jogo para a equipe brasileira e Vavá, 9 minutos depois, ampliou a diferença, fechando o placar em 3-1. O capitão Mauro Ramos ergueu a taça de Luiz Rimet, que assegurou o segundo título do Brasil em Copas do Mundo, tornando-se assim, junto com a Itália, o único bicampeão, e com o Uruguai também naquela época. Vários países se candidataram à sede da Copa de 62. Os europeus eram os favoritos, mas a FIFA tinha decidido que depois de 2 Copas seguidas no continente europeu, Suíça e Suécia, era a vez da América Latina. Sendo assim, só sobrava a candidatura de Argentina e Chile. A Argentina vinha pleiteando o direito de sediar uma Copa desde 1930, na primeira Copa. Já o Chile só apresentara a sua candidatura em 52 e era considerado um país sem condições necessárias para realizar um evento de tamanho porte. Porém, em junho de 56, no Congresso da FIFA realizado em Lisboa, onde os 56 países membros votavam, o Chile acabou ganhando o páreo com 32 votos, a Argentina só obtivera 10 e 14 países se abstiveram da votação. Com o direito de sediar a Copa ganha, os chilenos começaram a montar a infraestrutura necessária para a competição, liderados pelo brasileiro naturalizado chileno Carlos Ditibor, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. O Estádio Nacional teve sua capacidade de 45 mil espectadores aumentada para 70 mil, e um novo estádio foi construído em Vinha del Mar, Sausalito. Em maio de 1960, quando os preparativos iam de vento em popa, o país foi pego de surpresa pelo sismo de Valdívia de 1960, terremoto que registrou 9,5 na escala Richter, o maior registrado na história mundial recente. O tremor tinha deixado 5 mil mortos e 25% da população desabrigada, além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa depois da tragédia. Aqui está muito claro a imagem, mas as traves da Copa do Chile foram as mais diferentes de toda a história das Copas. Era muito engraçada as traves, meio ovaladas o ângulo dela assim. Em face desses problemas, Ditibor pronunciou a frase que acabaria se tornando o slogan não oficial da competição. Porque nada tenemos, lo haremos todo. Porque nada temos, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras foram terminadas em tempo recorde. Ditibor, porém, não viveu para ver o resultado de seus esforços, pois sofreu um ataque cardíaco em 28 de abril de 62, um mês antes da Copa. O estádio de Arica foi batizado em sua homenagem. Eu acho que eu dei uma rameladinha aqui, eu mudei o vídeo, vamos lá voltar pro vídeo. Caramba, eu odeio fazer isso, mas tudo bem, odeio, faz parte. Copa de 62, todos os gols da Copa, vamos voltar de novo aqui. Primeira fase. No grupo 1, a surpresa foi a eliminação precoce do Uruguai. O grande jogo foi um empate de 4-4. Voltamos com os gols aí. Entre Colômbia e União Soviética. Primeiro gol olímpico da história, marcado pelo colombiano Marcos Cole, primeiro e único. A segunda vaga ficou com a forte Iugoslávia, no confronto entre os países comunistas. Nessa fase ocorreu uma das entradas mais violentas da história das Copas, feita pelo atacante iugoslavo Mudic no lateral soviético Dubinsik. Essa fratura foi tão violenta que o lateral soviético acabou sendo praticamente inutilizado para o futebol para o resto de sua carreira. No grupo 2, o Chile fez a festa ao ganhar da Suíça 3-1 e da Itália 2-0. Nesse jogo valeu de tudo. Houveram vários socos, pontapés dos dois lados. Os italianos sofreram com a catimba sul-americana, também com a péssima arbitragem do britânico Ken Aston, onde somente foram expulsos 2 jogadores italianos. A Alemanha Ocidental venceu o Chile por 2-0 e ficou em primeiro, enquanto o Chile classificou-se como segundo colocado. Assim, a Azzurra acabou sendo eliminada. Mais um fracasso da Itália em Copas do Mundo, que recentemente tem acontecido muito. No grupo 3, logo na estreia, o Brasil bateu o México por 2-0 com um gol antológico de Pelé, que driblou toda a defesa mexicana antes de tocar na saída do goleiro místico e lendário Antônio Carvajal. Já no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu a contusão, não voltaria. Amarildo foi seu substituto e teve a dificílima missão de substituir o rei. Foi bem sucedido. O Brasil empatou em 0-0 com a Tchecoslováquia e derrotou a Espanha por 2-1. O Brasil que venceria a Tchecoslováquia na final. Jogou 2 vezes com os tchecos. Por muito pouco a equipe de Aimoré Moreira não foi eliminada logo na primeira fase. A Tchecoslováquia, mesmo perdendo para o México por 3-2, ficou com outra vaga. O jogo entre Brasil e Espanha foi dramático. No grupo 4, brilhou a Hungria, que aplicou o 6-1 na Bulgária. Já a Argentina, mesmo jogando perto de sua torcida, caiu nesta fase com um empate em 0-0 contra a Hungria, em grande atuação de Grosskis, último remanescente do esquadrão de 54. A outra vaga foi na Inglaterra, que apesar da derrota para a Hungria, ganhou da Argentina por 3-1, num duelo também histórico entre ingleses e argentinos, não só pelo futebol, outros fatores também.
Na segunda fase, um fato aconteceu na semifinal entre Brasil e Chile. O jogador brasileiro Garrincha fez uma falta grave no chileno Eladio Rojas. O árbitro foi avisado do fato, certamente expulsou o Garrincha de campo. Então, por que ele pôde participar da final contra a Tchecoslováquia? Caberia a FIFA decidir a sorte dele e as perspectivas não eram boas. A pena por agressão era de no mínimo um jogo de suspensão. Convocado a depor no tribunal da FIFA, o árbitro Arturo Yamazaki declarou não ter visto a agressão e que a expulsão do jogador deveu-se às informações passadas pelo bandeirinha. Uruguai Esteban Marino, a FIFA então convocou Marino para depor e ele misteriosamente não apareceu. Coisas de futebol dos anos 60. A versão oficial é que ele já teria retornado ao Uruguai, porém não foi visto por lá. Comentou-se então nos bastidores que ele teria recebido uma bela soma em dinheiro. Falou-se em $15 mil da época, boa quantia para sumir no mapa. Seja como for, é certo que sem o depoimento de Marino, a agressão não foi comprovada, fotos e filmes não eram aceitos como prova naquele tempo, e Garrincha foi liberado para jogar a grande final após receber apenas uma advertência. Coincidência ou não, o Esteban Marino foi contratado pela Federação Paulista de Futebol para atuar no Brasil alguns meses depois da Copa. Tem tudo isso, galera. Por isso que quando os caras falam, gol de mão do Maradona em 86, tem várias fitas, mano. Tá legal, o VAR veio aí pra revolucionar, pra ajudar, mas o que já foi, mano. Não adianta ficar de conversa fiada. Tinha jogos que se ganhava desse jeito, ou por trás dos bastidores. Era um futebol profissional com um estigma de amador. Nas quartas de final entre Brasil e Inglaterra, um cachorro entrou no gramado sem que ninguém percebesse. O goleiro inglês Ron Spraggett tentou retirar o animal de campo, mas ele foi para o meio do campo. E o craque brasileiro Garrincha também tentou, mas o cachorro deu um drible de corpo no maior driblador de todos os tempos, Mané Garrincha. Depois de muito tentarem, o atacante Jimmy Greaves conseguiu retirar o cachorro. Quartas de final em diante, pode-se dizer que a seleção brasileira só decolou a partir das quartas, quando dizimou a Inglaterra por 3-1 com 2 gols de Garrincha e Gary Hitchens no primeiro tempo, contra. Vai colocando o Brasil novamente à frente do início da segunda etapa e Garrincha fechando o placar. No dia seguinte, jornais chilenos estampavam Garrincha, de que planeta vienes? De onde veio Garrincha? De qual planeta? Ele amassou a Inglaterra. Uma surpresa foi a vitória da Tchecoslováquia contra a forte Hungria por 1-0. Os chilenos foram ao delírio ao despacharem a União Soviética por 2-1 e chegaram às semifinais. A Iugoslávia tirou a Alemanha por 1-0. Um dos vários duelos com os alemães válidos pelas quartas de finais de uma Copa do Mundo. Já se enfrentaram outras vezes. Na semi, o Brasil venceu os donos da casa chilenos por 4-2 no Estádio Nacional lotado. Os chilenos, com o lema "Como nada temos, queremos tudo", surpreenderam e ficaram com um rosto terceiro lugar ao derrotar a Iugoslávia. A Tchecoslováquia, que cresceu durante a competição, venceu a Iugoslávia por 3-1 e foi para a grande final. Brasil e Tchecoslováquia novamente se encontrariam na final. Josef Masopust abriu o placar, o Brasil empatou com Amarildo, Zito virou e Vavá marcou o terceiro gol. Com o placar, o Brasil sagrou-se bicampeão mundial de futebol. 3 dias antes da Copa, a FIFA se reuniu em Santiago e decidiu as regras para a naturalização de jogadores. Começaria aí jogadores naturalizados a poderem disputar uma Copa do Mundo por outra seleção. Exemplos clássicos incluíam Alfredo Di Stefano e Ferenc Puskás, ídolos dos respectivamente de Argentina e de Hungria, que nessa Copa iriam jogar para a Espanha. Ainda houve o caso de Mazzola, que jogou a Copa de 58 para o Brasil e em 62 atuou pela Itália. E também houve o caso de José Santamaria, que jogou a Copa de 54 pelo Uruguai e em 62 pela Espanha. As regras determinavam que a partir da prova seguinte, 66, um jogador só poderia jogar por uma seleção se nunca tivesse participado pela seleção de outro país antes. Outra polêmica da Copa seria em relação ao doping. O assunto tinha sido levantado pelo Congresso Médico de Santiago. Di Stefano teria dito então que não via nenhum problema em um jogador tomar pílulas estimulantes. A declaração provocou revolta no Chile, que pediu providências da FIFA. O problema, porém, era como combater tal ação. Apesar do exame de urina já existir, não havia uma lista oficial de substâncias proibidas. O único país na época que tinha uma legislação de doping era a Itália. Portanto, era provável imaginar que muitos jogadores tenham usado diversas substâncias na Copa para aumentar seu desempenho. Até muito recente isso. Bom, sedes. A gente já falou as cidades, né? Aqui está falando do centro de treinamento, se não é o caso. As convocações também não. Primeira fase, os grupos ficaram com a União Soviética e a Iugoslávia se classificando em seus grupos. O Brasil, a Alemanha Ocidental e o Chile no grupo 2, o Brasil e a Tchecoslováquia no grupo 3 e Hungria e Inglaterra no grupo 4. As fases finais, tivemos Chile 2, União Soviética 1, Brasil 3, Inglaterra 1, Iugoslávia 1, Alemanha 0, Tchecoslováquia 1, Hungria 0. Nas semifinais, como já frisamos, 4-2 Brasil no Chile
Iugoslávia 1, Tchecoslováquia 3. Na decisão do terceiro lugar, o Chile ganhou da Iugoslávia para delírio do seu povo. O Chile que ficaria anos sem disputar uma Copa do Mundo, acho que só voltou em 82, se não me falha a memória, e o Brasil ganhou a final no dia 17 de junho contra a Tchecoslováquia. Num jogo em que tivemos o árbitro Yamazaki, né, o peruano, um público de 76.500 pessoas no Estádio Nacional do Chile. E premiações, estatísticas, Wikipédia, vamos soltar aqui a continuação dos gols da Copa de 62. Tem algumas outras lendas dessa Copa aqui, ó, vou colocar aqui. Final da Copa, né? Caraca, cadê? Final da Copa de 62, vamos trazer alguns detalhes. Ambas as equipes já haviam se enfrentado, Brasil e Tchecoslováquia. Neste torneio, o resultado foi um empate, a segunda vez na história das Copas que equipes que já haviam se enfrentado antes na mesma edição se encontraram novamente, assim como foi a Alemanha e a Hungria em 54, né? É a segunda vez que a Tchecoslováquia disputou uma final de Copa, havia sido vice-campeão em 34 para a Itália. O Brasil chegou pela terceira vez a uma final de Copa, foi vice em 50 e campeão em 58, era o atual campeão. Não tem muitas novidades aqui. Copa 62, Wikipédia. Eu tô sentindo falta aqui da classificação geral, né, de todos. Vamos voltar aqui. Naturalização, convocação, Brasil na Copa. Premiações. Bola de ouro, Garrincha. Bola de prata, pro tcheco Josef Masopust. Bola de bronze pro chileno Leonel Sanches. Chuteira de ouro, vários artilheiros, como já dissemos no começo, aí, entre eles os brasileiros Garrincha e Vavá. O melhor goleiro foi o tcheco William Sjorf. O melhor jogador jovem, o húngaro Florian Albert. All-Star defesa, All-Star time. O time da Copa foi o goleiro tcheco, o Sjorf. A defesa tinha o alemão Schellinger, o italiano Cesare Maldini, que é pai do Maldini, que é vô do novo Maldini. O russo Valery Voronov, soviético na época, né? Djalma Santos do Brasil. O meio campo tinha Zagallo, Zito e o Masopust da Tchecoslováquia. No ataque, Leonel Sanches do Chile, Vavá e Garrincha. O Garrincha esmirilhou na Copa. Agora sobre... aqui não vai falar a classificação final de todas as seleções. Sempre fala. Beleza, não vai falar, tá bom. Os artilheiros aqui. Pumba. Achei. Classificação total e final. Brasil, Tchecoslováquia, Chile e Iugoslávia. Do quinto em diante. Hungria, União Soviética, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Itália, Argentina, México, Espanha, Uruguai, Colômbia, Bulgária e a Suíça. E a Suíça que foi a lanterna, último colocado do grupo. O Brasil foi bicampeão mundial, fato que nunca mais aconteceu, um bicampeão seguido. Depois seria tri em 70, porque em 66 chegou como grande favorito ao tricampeonato seguido na Inglaterra. E houveram problemas, houve Portugal pelo caminho, né, houve a Hungria, e a Inglaterra seria campeã na próxima Copa de 66, que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo episódio para vocês todos. Espero que estejam todos gostando. São resumos rápidos, galera, a gente não vai ficar enrolando muito. A minha forma de trabalhar é essa. Eu não tenho uma equipe, eu tenho que ficar aqui no controle escolhendo algumas imagens e trazendo para vocês algumas curiosidades que eu busco até mesmo na Wikipédia. Eu tenho algumas coisas da minha mente que eu sei, que eu já vi muito desde a minha infância, tanto que a partir de 82, 86 principalmente para a última Copa de 2022, praticamente eu nem fico ali. Coisas já mais recentes da minha mente. As que eu não vi e as que eu preciso buscar, né, por imagens e por textos, a gente traz aqui com o maior carinho para todos vocês. Brasil, bicampeão mundial em 62, Garrincha, grande jogador da Copa. É nóis, valeu, até mais.